Chicote nos três tambores é um fato que ganha milésimos de segundo ou é desespero do competidor? Coloca um chapéu, uma fivela e sai andando e já virou influencer, sem, não tem a essência, não conhece, né, os bastidores do que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes ele dá certo com o seu treinador, mas você não está preparado para aquela velocidade. Às vezes ele não é bom para você. E aí entra uma outra questão também. O seu treinador precisa ter essa consciência. O cavalo, às vezes ele faz o cavalo está no ponto dele correr muito bem. Eu sou Ney Rodrigues e esse é o AcionaCast. Hoje eu tenho uma convidada de peso. Já esteve aqui em 2024. Hoje a gente vai direto ao ponto, assuntos que ninguém quer falar na pista. Estou falando de Amanda Salles, médica veterinária, mestra em ciência animal, com foco em reprodução equina, competidora de três tambores e influenciadora digital. Amanda, seja bem-vinda ao AcionaCast. Olá, Ney. É um prazer estar aqui no AcionaCast de novo. E hoje a gente vai abordar assuntos bem interessantes e bem polêmicos. Olha, esse mundo que você vive tem coisas que pessoas falam e pessoas ocultam aquilo ali. Você, como médica e como competidora, você tem as duas autoridades, né? Então, isso aí vai ser um papo, eu acredito, que vai ajudar muitas competidoras e vai ajudar muito o mundo do rodeio também. Olha, primeira pergunta é o seguinte: como competidora, qual que é a maior evolução que você está vendo no rodeio? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas hoje com a longevidade dos animais, com o bem-estar e com a preparação de fato. Não é só chegar de qualquer jeito e ir para uma competição. As pessoas estão começando a enxergar que se não tiver um preparo físico, nutricional, veterinário, por trás de tudo isso, desde o início, sendo bem preparado, bem feito, não vai ter resultado. Então, não adianta. Então, a maior evolução hoje é a preparação dos animais. A preparação. Uso de medicamento em cavalo de prova é cuidado técnico, bem-estar ou é mascaramento da dor? Depende. Eu acho que a gente tem as duas situações. Depende muito do que a pessoa está disposta, né? A correr a qualquer custo, a ganhar a qualquer custo, sem pensar no bem-estar, sem pensar nas lesões que isso pode causar para o animal dela, piorar lesões. Simplesmente vai lá para a prova, eu quero ir nessa prova. Aí entope o cavalo de medicações para correr aquela prova sem pensar no futuro e sem respeitar, né, os limites do seu animal. Por outro lado, tem também as pessoas que, graças a Deus, são a maioria, né? Que focam no bem-estar, no desempenho atlético de uma maneira respeitosa, de uma maneira ética e que usam, sim, medicações para potencializar a qualidade que aquele animal já tem. Entendi. Chicote nos três tambores é um fato que ganha milésimos de segundo ou é desespero do competidor? Isso é muito discutível. Eu mesma sou uma pessoa que já usei muito chicote. Hoje, uso pouco, mas em algumas situações uso como correção. Não vou falar que eu não uso mais, mas diminuí muito. E existem já alguns relatos científicos mostrando que realmente o chicote não faz aumentar a velocidade do animal. Pelo contrário, às vezes o animal fica ali esperando aquela chicotada e dá uma travada na musculatura e isso pode fazer perder tempo. Porém, para a cabeça do competidor, às vezes, aquela chicotada está ajudando de alguma forma. Não só como forma de correção, mas como forma de ajudar no desempenho. E nem sempre, cientificamente falando, é isso que a gente observa. O freio severo na pista é um recurso técnico ou ele é falta de treinamento no cavalo? Eu acho que a questão não é só o freio, não é o tipo de freio, se é mais leve ou se é mais pesado. É a forma como você utiliza aquele equipamento. Você pode sim correr com freio mais pesado, desde que você saiba usar e o momento correto de usar. Mas se você puder, obviamente, né, que é o sonho de todo mundo, correr com a embocadura mais leve, com as mãos soltas e o cavalo trabalhando livremente, é muito melhor para todo mundo. Mas não são todos os competidores, nem todos os cavalos que têm essa habilidade toda. Entendi, porque eu te pergunto que eu não sou desse meio. Então, eu assistindo,
A gente vê ali que tem competidor que realmente, vamos por assim, aparenta que a força ela é muito, muito grande para se parar o cavalo. E já tem competidora que vamos por assim, ela nem muda a posição dela direito e o cavalo já para. Sim, às vezes não é nem para parar, às vezes no giro mesmo. Uma coisa que a gente repara muito é como que é a ação das mãos no giro do tambor. A gente tenta, obviamente, virar com a rédea solta, deixar o cavalo trabalhar sozinho, vamos dizer assim, né, livremente. Mas nem sempre é possível. Por quê? Por causa da nossa capacidade de equitação, nossa capacidade de equilíbrio. Isso tudo interfere e, às vezes, faz com que a gente pegue mais na boca do animal sem necessidade. Não é nem porque a gente quer, não. É deficiência mesmo de Entendi. qualidade de montaria e tudo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho dificuldades em alguns momentos. E é comum, é muito comum. E a gente treina e trabalha, com certeza, para melhorar isso a cada dia. Entendi. Sendo você médica veterinária, a internet hoje ela é muito grande. E se compra tudo na internet, se vende tudo na internet. E como influenciadora também, a gente sabe que as pessoas elas são influenciadas tanto pelo bem e tanto pelo mal, né? Qual é a maior mentira que da internet sobre nutrição que está destruindo o estômago do cavalo de prova? Eu acho que existem alguns mitos, né, que as pessoas vendem e que elas não sabem nem por que elas compram e utilizam aquilo. Vou dar um exemplo básico aqui. Às vezes a pessoa não dá uma ração de qualidade, um concentrado de qualidade e um volumoso de qualidade, um capim, um feno de boa digestibilidade e quer entupir o animal de vitamina, vamos dizer assim. Ah, não, ele não presta atenção no básico, ele já quer partir direto para a vitamina, para os remédios que dão maior performance, que dão mais explosão, e não se preocupa com o básico. Então, eu acho que isso merece uma atenção. O básico bem feito funciona. Então, você precisa priorizar primeiro uma ração e um volumoso de qualidade, e aí suplementar aquilo que é necessário. E às vezes o pessoal já vai direto para a suplementação sem prestar atenção nas coisas ali do dia a dia. Então, acaba gastando dinheiro e não tendo resultado adequado e prejudicando o animal, no final das contas. Amanda, então a gente falou de internet, perigos sobre a nutrição. Vamos falar, então, de medicamentos. Existe um medicamento que ele é de alto risco para o cavalo, que as pessoas conseguem comprar assim na internet? Vários medicamentos. Existem alguns hormônios, alguns estimulantes, que podem, às vezes, a pessoa usar sem saber para que está usando e da maneira correta como está usando, e às vezes a gente fala passar do ponto, né? Às vezes o cavalo pode ficar mais nervoso do que deveria. Você vai estar tentando ajudar aquele animal, mas, na verdade, você vai estar prejudicando. Caramba, então, tipo assim, realmente a pessoa ela tem acesso, tem a aplicação e a dosagem errada e o cavalo pode sofrer muito com isso. Hormônios, teoricamente, você compra com a receita, né, de um médico veterinário. Só que, às vezes, o animal Sim. em si não precisa daquilo. Às vezes, é um ajuste no treinamento ali, pode melhorar a performance sem ter que usar. Mas viu o colega usando, o amigo de CT usando, quer usar no dele também. E, às vezes, aquele medicamento que é bom para um cavalo pode não ser bom para o outro. Porque, querendo ou não, afeta o temperamento. Então, assim, todo caso é um caso, não existe uma receita de bolo. É importante ter um acompanhamento veterinário, você conhecer o seu animal, juntamente veterinário, competidor e treinador, discutir e ver o que é melhor, né, para ajustar e melhorar a performance daquele animal. Daquele conjunto, na verdade, né? Não só do cavalo, mas do competidor também. E qual que é a grande vantagem competitiva de ser uma médica veterinária na hora de entrar na pista como competidora? Eu acho que é entender o seu animal, ler o que está acontecendo, entender e enxergar os limites dele. E aí, não só como médica veterinária, mas como competidora também, a gente vai criando um vínculo com o animal, a gente chama de conjunto. Então, o jeito que seu cavalo está, o jeito que ele faz a movimentação, às vezes, num dia diferente, você já sabe, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque você conhece realmente seu animal. Da mesma forma que seu animal te conhece. Então, é importante aquela sintonia entre competidora e cavalo. E você estudando, né, sendo veterinária, sabendo da fisiologia completa do exercício, facilita demais. E aí, sim, você pode potencializar a sua performance. Por quê?
Porque você sabe o que seu cavalo precisa, você sabe qual é o resultado que aquela medicação, que aquela suplementação vai fazer nele, e aí sim você usa o que tem no mercado de maneira adequada. Caramba, é mais complexo do que eu imaginava. E aí vem aquela história seguinte: existe algum treinador que é médico ou é médica veterinária? Porque seria a combinação, então, pelo que você está me falando aqui, seria uma combinação perfeita. Perfeita. Existe sim. Inclusive, o meu treinador, ele é médico veterinário. Eu tenho uma sorte danada nisso aí. Porque a gente sempre troca muita ideia do que o animal está precisando, o que ele observa durante o treinamento. Olha, isso aqui não está legal, a gente precisa ajustar. Eu não sou veterinária clínica. Os meus cavalos têm um médico veterinário responsável pelo tratamento deles, que é específico para isso. Eu trabalho mais com reprodução. Então, a gente está sempre trocando ideia. E ele sempre vem visitar meus cavalos, fazer um acompanhamento, falar, olha, isso aqui não está legal, precisa ajustar isso aqui. E o resultado vem na pista. Caramba, é espetacular isso, cara, porque você tem o conjunto em si completo. Isso faz diferença, não tem jeito. Não adianta, não tem como comparar vamos dizer assim, um controle desse com uma pessoa que não tem noção de nada, simplesmente vai lá, monta, às vezes não sabe nem o que está fazendo, nem a correção que precisa ser feita, nem como fazer, e faz as coisas sem nenhum conhecimento. E o que mudou na medicina veterinária que no passado se fazia e hoje é ultrapassado nas competições? Olha, eu observo muito que, às vezes, a utilização de anti-inflamatórios, ela, com a tecnologia que a gente tem hoje no mercado, ela pode ser substituída, entendeu? Por exemplo, antigamente o cavalo tinha uma dor, estava mancando, você fazia um anti-inflamatório qualquer, continuava seu treinamento, continuava sua prova e vida que segue. Você não se preocupava com um diagnóstico bem feito, com um tratamento bem feito. Igual hoje tem muitas biotecnologias aí que ajudam a gente a aumentar a longevidade dos nossos animais no esporte. Eu mesma tenho um cavalo, que é o FedEx, que da outra vez que eu vim aqui a gente mencionou sobre ele, que ele ficou parado 3 anos porque ele teve uma lesão e ele precisou de um tratamento específico, um tratamento muito moderno. Na verdade, um só não, né? Vários. A gente tentou várias coisas e conseguimos, sim, fazer com que esse cavalo voltasse às pistas. Inclusive, se tudo der certo, vai dar certo, ele vai estar aqui na Expo Cloud comigo. Com certeza. Eu lembro de você falar, você estava até arrasada, né? Que você falou, não, eu costumei tudo, aquilo outro. Você, vamos por assim, quem estiver vendo essa entrevista consegue ver seu corte, consegue ver a outra entrevista que você fala certinho dele. E então tem muita gente que às vezes passou ou está passando pelo que você passou. E às vezes não tem essa tecnologia ainda não chegou e agora é viável. Então dá sim para fazer um tratamento na maioria das vezes. Na maioria das vezes, igual o meu cavalo tem uma lesão, ela não vai se curar. Ele não vai ser saudável, zerado daquilo mais. O que a gente faz hoje é mantê-la estável, não deixar com que ela piore. E hoje a gente tem, sim, tratamentos que permitem isso e que permitem ele ter uma vida atlética de alto rendimento, igual ele voltou até agora. E, para mim, isso é uma bênção, um milagre, porque ele é igual um filho para mim. Quem me conhece aí sabe a importância que esse cavalo tem na minha vida. Então, voltar a correr nele é, assim, muito gratificante. E foi bom, porque é uma coisa que a gente correu atrás, como eu te falei, toda a minha equipe envolvida, eu, o treinador, os tratadores. Por quê? O negócio é no dia a dia. O remedinho que tem que pôr na ração lá, o suplemento vitamínico que põe na ração que ele precisa tomar para ajudar no tratamento. É o veterinário que vem de São Paulo, especialista nisso, só para tratar dele no período certo, do jeito que tem que ser. É o treinamento que é diferenciado, não é um treinamento convencional, que precisa ser um treinamento específico, voltado para o trabalho dele. E é eu aí nessa emoção, nessa vontade de correr nele. E eu acho que tudo isso junto, tendo fé que vai dar certo, tendo muita vontade, que fez com que a gente conseguisse voltar. Que bacana. Para quem está do absolutamente zero e quer começar nos 3 tambores, aonde começar? Qual que é o primeiro passo para ela não perder dinheiro? Eu acho que o principal é aprender a equitação básica. Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem montar cavalo, não sabe como funciona e já quer ir logo passar nos tambores. Não é assim que funciona. Eu acho que tudo leva tempo.
né? Então, assim, aprender a montar, aprender como lidar com o animal ali é muito importante. Para isso, você precisa procurar um treinador, né, um centro de treinamento, que seja responsável, que realmente tenham profissionais capacitados a estar ensinando aos alunos como deve proceder no início. Tá, mas aí para a menina ou pro rapaz que não tem a condição financeira de ter um cavalo, não tem a condição financeira ali de sustentar isso, tem um passo a passo que ele possa fazer, possa colocar esse sonho em prática? Tem sim. Quando você começa, não necessariamente você precisa ter o seu próprio animal. Existem centros de treinamento que tem o que a gente chama de escolinha, que tem os cavalos próprios do centro de treinamento. Aí a pessoa vai lá, paga o valor da aula, né? Tem as aulas mensais, nos cavalos do treinador, não são cavalos próprios. E aí, óbvio, são animais mais mansos, animais, vamos dizer assim, que não tem um resultado tão expressivo em pista, mas faz parte do processo. À medida que a pessoa aprende e vai progredindo dentro do esporte, ela vai comprar o seu cavalo, um cavalo melhor, de tempo mais baixo, para ir progredindo. É assim que funciona normalmente. Entendi. Tem duas perguntas aqui que são parecidas, porém a resposta vai ser diferente. O seguinte, quanto custa hoje, do zero à pista, para formar e manter uma competidora de 3 tambores? Olha, em números, eu não vou saber falar para você certinho, não, mas eu posso garantir que não é barato. O custo é alto. A gente tem um custo não só de comprar o animal, mas de manter, que eu sempre falo, isso é uma frase que eu falo a vida inteira. Gente, comprar cavalo é fácil. Você pode dividir. Ontem mesmo eu estava no leilão do Aras Voziroca, divulgando o leilão, que foi um sucesso. Inclusive, um dos meus cavalos, o Astro, é cria deles, lá que foi comprado no leilão. E, assim, você divide em até 50 parcelas. Então, tem o valor da parcela ali do seu cavalo. Comprar cavalo, ok. Divididinho, a gente vai pagando. Mas o difícil não é comprar, o difícil é manter. Entendi. O caro do cavalo é manter. Por quê? Para você ter um cavalo, você tem que ter condição de mantê-lo, de dar o melhor para ele, tudo que ele precisa. Então, assim, não é barato. Além disso, ida para a prova, carreto, baia em prova, inscrições de prova, alimentação, tudo. Então, assim, não é barato. Se você realmente tem interesse, já vai com essa mentalidade. Não é barato. E a outra pergunta seria, o prêmio da prova paga o custo para manter o cavalo de competição ou é um hobby e um luxo? Na maioria das vezes, não paga. Não paga? Não paga, porque tem os custos fixos mensais, né? Às vezes paga os custos da prova, vamos dizer assim. Você ganha uma premiação ali e aí dá para você pagar as suas inscrições. Mas aí o que está por trás disso, você não consegue manter, é muito difícil. A não ser que você se torne uma profissional que viva disso, que vai em provas todo final de semana e seja muito boa e está sempre nas premiações ali, ok. Mas, na realidade, nua e crua nossa, no normal, não se paga, não. Então, seria luxo. Sim. Ok. Por que a gente fala disso aqui, gente? Deixa eu dar uma palhinha aqui. Eu não sou do meio, mas... Porque, às vezes, a pessoa ela quer entrar e acha que dá muito dinheiro, né? Então, tipo assim, você tem um financeiro grande para você lidar com o cavalo, como você já falou, manter ele e a prova, o que você ganha não é suficiente para você poder pagar as suas despesas e sobrar dinheiro para você fazer alguma coisa. Então, provavelmente, do jeito que você está falando, pelo que eu estou entendendo, você depende muito de patrocínios ali para você poder realmente viver disso se você não tem algo por trás. Seria isso? Sim. Os patrocinadores são muito importantes, né? Viabilizam bastante as competições. Mas é o que eu te falei, se você for profissional e bom no que você faz, Entendi. Você pode viver disso. Mas não é o caso da maioria de nós que somos amadores. Show. Amanda, todo nicho tem modinha, né? Modinha aqui, modinha ali. Qual que é a modinha no seu meio hoje? Eu falo que hoje esse meio country, sertanejo, está muito em alta, né? Virou pop. E, às vezes, você coloca um chapéu, uma fivela e sai andando e já virou influencer, não tem a essência, não conhece, né, os bastidores do que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vou te dar um exemplo básico. Por exemplo, uso de fivela. Eu estou com uma fivela aqui hoje. É uma fivela que eu ganhei.
ela foi conquistada. Porque a fivela é um símbolo de conquista para a gente, é um prêmio, por merecimento, né? Você foi bem na prova, no campeonato, você ganha uma fivela. E isso é muito comum no meio dos competidores. Mas muita gente usa fivela, às vezes pega emprestado do outro só para sair de fivela porque está na moda. Mas isso, para a gente que tem a essência, né, no country, no sertanejo, no cavalo, a gente sabe que vai muito além disso. Tem todo um significado. Não é só moda, não é só para sair bonitinha. Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas conhecerem a essência, conhecerem a realidade para influenciar alguém na internet, né? Olha, você falando assim, é verdade, porque se compra qualquer fivela e qualquer chapéu hoje, mas tem uma história. E o quanto é mais gostoso ser conquistado, né? Com certeza. Eu falo, a gente trabalha, né? Corre prova para isso. São prêmios, são sonhos que a gente está realizando. E quem não tem o sonho, né, gente, de ganhar uma fivela de uma Expo Cláudio, de uma Divina Expo, de um Barretos, é o sonho de todo mundo que realmente vive esse meio. Existe a história por trás do ganho. Exatamente. Não é do dia para a noite e é uma conquista que merece ser, sim, muito comemorada. Amanda, mas me diz aí, é fácil perder dinheiro nesse meio seu? Quem entra no meio do cavalo é apaixonado, né, com o que faz. Eu falo que cavalo é um vício. Você não consegue... Quando você começa a fazer, começa a entender e viver aquilo, você quer cada vez mais. Ainda mais os 3 tambores, não tem fim. Você quer sempre baixar seu tempo. Então, assim, os objetivos nunca são estabilizados, vamos dizer assim. Você quer sempre mais. Então, nisso aí, você pode gastar muito dinheiro, sim. Às vezes, em compra de animais. Às vezes, você vê, né, na internet, ou até pessoas próximas, infelizmente, que têm outros objetivos que não são seus, que às vezes te indicam um animal que, vamos dizer, não vai servir para você. Às vezes, a pessoa te indica um animal caro. Por quê? Porque ele está ganhando comissão. E, às vezes, aquele animal não te serve. Então, essa questão de confiança ela é muito importante. E é o que eu sempre falo. Antes de comprar um cavalo, você tem que experimentar o cavalo, sentir. Ver se você vai formar um conjunto, se adequa. Porque, às vezes, o cavalo é muito bom, mas o cavalo não é muito bom para você. Então, não adianta. Cavalo tem que ser bom para o dono. Eu sempre falo isso. Às vezes, é muito bom, é um cavalo de tempo baixo. Com o meu treinador, ele corre super bem, dá resultados assim maravilhosos. É um cavalo caro, vai dar certo. Gente, nem sempre é assim. Às vezes ele dá certo com o seu treinador, mas você não está preparado para aquela velocidade. Às vezes ele não é bom para você. E aí entra uma outra questão também. O seu treinador precisa ter essa consciência. O cavalo, às vezes ele faz o cavalo está no ponto dele correr muito bem. Mas e o dono do cavalo e o amador? Será que eu treinando ele dessa forma, o amador vai conseguir tocar ele com resultados satisfatórios? Porque às vezes dificulta a vida do amador. Às vezes o amador está para trás do nível, né, do cavalo e do treinador. Então é muito importante, eu sempre falo isso. Cavalo bom é o cavalo que serve para o dono. E treinador, cavalo e amador, né, o proprietário, tem que ter essa visão em conjunto. Eu acho que combinado não sai caro. Com certeza. Né? E os objetivos têm que estar muito esclarecidos, todo mundo caminhar para ter um resultado legal. Tá, isso aí entra também o ego, então, do jeito aí, porque às vezes o treinador, ele treina, como você falou, ele treina para ele, o cavalo é do cliente, mas tem o ego da pessoa ali em si. Faz sentido isso aí. E é um perigo, no caso, porque às vezes você não se dá bem na prova e abandona aquilo ali, mas a culpa não foi sua, a culpa foi do cavalo que não foi comprado para você com a visão em uma outra pessoa. Exatamente. Às vezes você não entende, mas confia naquela pessoa ali que está próxima de você. Ah, não, fulano falou que esse cavalo serve para mim. Que bom. Tem que ter essa relação de confiança. Porque às vezes é uma pessoa que fala assim, não, vou comprar esse cavalo aqui, que é mais para frente, mas para eu correr, pensando nele correr, não no cliente, né, no amador. Só que aí eu acho que isso, na verdade, tem uma vida útil curta, né? Sim. Porque a pessoa vai se frustrando, não vai tendo o resultado esperado e vai largando para lá. Aí acaba que a pessoa perde um cliente, perde alguém que está assim empolgado com a modalidade, com a situação, por causa de bobeira, né? De ego. De ego. Com certeza. Olha só,
Como influenciadora, você vê que as marcas hoje, elas estão com a mentalidade já virada para a internet ou ainda estão travadas ainda? Eu acho que o mercado abriu demais de internet. Hoje, a gente consegue mostrar na internet assim, uma realidade das marcas, dos produtos, que antes não tinha essa abertura toda, né? Por exemplo, eu trabalho com alguns patrocinadores muito conhecidos nacionalmente, a Guabi, por exemplo, que é referência em nutrição animal já há anos no mercado. E que me dá total suporte para trabalhar na internet, igual para vir aqui. Com você abrir esse espaço para falar dos patrocínios, eu acho que isso é muito válido. O alcance que a gente tem via internet hoje é maravilhoso. Outra marca também que eu posso citar, VetNew, que é suplementação animal. É uma marca que eu uso, que eu gosto. E você trabalhar com coisa boa é muito bom, né? Com certeza. Você indicar aquilo que você realmente usa e aquilo em que você confia que vai dar resultado é muito fácil. Então, a gente conseguir linkar as marcas com o que a gente realmente pensa e usa é bom demais. E outra marca também que eu posso sentir que é meu patrocinador, que é a Boots Horse. Hoje a Boots Horse, ela tem uma fábrica aqui no Brasil, está abrindo uma fábrica nos Estados Unidos, e eles têm uma linha assim, completa de materiais, desde manta, caneleira, cabeçada, chapéu, tudo. Então, assim, e eu tenho certeza que a internet impulsionou demais esse mercado dessas marcas. Tanto que eles estão se aproximando da gente. Se não tivesse resultado, a gente não teria essa parceria aí tão duradoura, né? Isso. E vendo você falar assim, hoje não tem como não estar na internet. E por ser marcas tão conhecidas, tem aquela preocupação de quem eles vão patrocinar. Você sente isso também ou não? Sem dúvida. Eles não vão querer, marcas grandes, não vão querer relacionar o nome deles a qualquer pessoa. Pessoa que não tem uma ética adequada dentro do esporte, pessoas que falam sem saber, né? Então, eu acho que tudo isso interfere demais. E aí surgem, né, as parcerias longevas, vamos dizer assim. Show. Amanda, chegando aqui nos finalmente aqui do AcionaCast, é o seguinte, sendo uma competidora e competindo na Expo Cláudio, o que isso é para você hoje? Gente, eu sempre falo isso, eu adoro a Expo Cláudio, desde a época que eu era madrinheira de rodeios e hoje como competidora de Três Tambores, assim, tem mais de 20 anos que eu frequento a Expo Cláudio. E eu simplesmente gosto. Mas por que você gosta? Eu gosto de graça. Eu gosto porque o povo daqui gosta do rodeio. O povo valoriza o rodeio, valoriza as provas cronometradas. Então, eu acho isso legal demais. A energia que a gente sente correndo aqui, a gente espera o ano inteiro para vir. Então, e isso não passa. Todo ano a gente quer vir de novo. Já fica guardadinho ali no calendário. Que bacana que você tem esse carinho com a Expo Cláudio. A Expo Cláudio é uma festa muito, muito, muito grande e Cláudio é apaixonado, é uma das festas assim, mais importantes da cidade. E, Amanda, muito obrigado pelo seu tempo, né? Você que veio da casa do seu pai para cá. Libero o microfone aí para você fazer suas considerações finais. Estamos de portas abertas para você e que você ganha aqui na Expo Cláudio. Obrigada, Ney. Eu que agradeço, né, o convite para estar aqui com você mais uma vez. Eu acho que é um canal que a gente tem para falar diretamente com as pessoas, esclarecer algumas dúvidas, tentar ajudar de alguma forma, né? Igual, você não é do meio, você tem as suas dúvidas, e a gente tenta esclarecer, que às vezes são coisas que não são faladas, né, abertamente assim. Então, estou à disposição. Muito obrigada pela torcida. Estarei aqui de coração, dando o meu melhor para a gente ir bem na competição, né, dos Três Tambores aqui no Expo Cláudio. E é sempre um prazer para mim estar aqui no AcionaCast, aqui em Cláudio. E segue aí no Instagram. Qualquer dúvida pode mandar lá para a gente no Amanda Salitzvet. Eu falo o seguinte, quando vem uma pessoa aqui e a gente traz novamente, é porque deu muita repercussão. Né? Então, da primeira vez que eu te trouxe, você foi muito atenciosa com a gente, não me conhecia, eu também não conhecia você, deu uma repercussão muito grande. Você tem autoridade de médica veterinária e você tem autoridade da competidora. Então, isso, para mim, linka uma verdade muito, muito limpa. Então, você pode falar de ambos
os lados. Então, você vive uma história de cá e você vive uma história de cá. Então, tipo assim, para mim, pro AssonaCast, tipo assim, é muito bom ter uma pessoa com a sua autoridade, integridade aqui dentro. E a gente não tem isso de, eu trouxe a Amanda, eu não posso trazer novamente. Não, a gente pode trazer a pessoa várias vezes. Por quê? Eu posso te trazer como médica, eu posso te trazer como influenciadora, eu posso te trazer como competidora, né? O importante pra gente é você ajudar a outra pessoa, é você ajudar a menina que está fazendo um financiamento para entrar nos Três Tambores. É você falar uma coisa que vai ajudar a pessoa que está com o cavalo doente, está desanimada, né? Então, isso é importante para o AssonaCast. O que eu ganho com você aqui? Eu ganho você ajudando outra pessoa. Então, por isso que eu falo, cada vez que a pessoa vê um corte seu, vê um corte de uma outra pessoa, comenta ali, coloca a dúvida, porque depender eu te trago novamente, né? Então, isso pra gente é muito importante, Amanda. Não, e é um prazer para mim. Quantas vezes forem interessantes, né, para você, é um prazer estar aqui. E é o que eu falo, para mim é muito tranquilo, porque eu estou falando da minha realidade, eu estou falando de algo que eu realmente vivo no meu dia a dia. Graças a Deus, o meu trabalho, o meu hobby andam muito juntos, né? Então, assim, para mim, é a minha vida. Então, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando disso, sem cansar e tentando ajudar as pessoas de alguma forma, né? Show. Para você que ficou aqui até agora, você já sabe, né? Olha, para você que curte esse mundo aí do rodeio, o mundo do cavalo, das competições, Três Tambores, olha, eu não tenho nem palavras, né? Mas uma competidora que tirou várias dúvidas suas aí, que possivelmente você ia demorar a retirar essas dúvidas, porque são assuntos sensíveis, são assuntos polêmicos, e curtiu, comenta embaixo do corte dela, coloca ali a sua dúvida, ela mesmo vai responder para você, não vai ser a gente, e eu posso trazer ela aqui com uma dúvida sua. Coloca a dúvida aí embaixo, depender da dúvida, a gente traz ela aqui novamente aqui dentro funcionando, é isso, Cláudio? Então, coloca a sua dúvida aí. É um prazer ter você aqui dentro da AssonaCast, um seguidor nosso. Amanda, muito obrigado. Fica com Deus que você ganha esse Cláudio. Amém. Muito obrigado. Que a gente vai bem, né? Que corra tudo certo. E é o que eu falo. A gente faz nosso trabalho direitinho, se dedica muito e o resultado é consequência. Óbvio, ganhar é bom demais, gente, né? É o sonho de todo mundo, é ganhar. Mas estamos aí na luta sempre e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fica com Deus e eu te espero na próxima entrevista.